Religião sempre foi algo poderoso, não só espiritualmente, mas politicamente também. E quando algo é poderoso, você já sabe, tem disputa, tem controle, tem decisão sendo tomada em salas fechadas enquanto o resto do mundo nem imagina o que está acontecendo. Você já parou para pensar que talvez existam textos religiosos que ficaram escondidos por séculos, não porque foram perdidos, mas porque alguém decidiu que você não precisava ler? Pois é, enquanto muita gente discutia versículos, outros discutiam quais versículos deveriam existir. E hoje você vai descobrir algumas dessas histórias que parecem roteiro de filme, mas são reais. Ao longo da história, diversos textos foram escritos sobre fé, profetas, milagres e ensinamentos. Só que nem todos entraram nas versões oficiais que conhecemos hoje. Alguns simplesmente desapareceram, outros foram considerados inconvenientes, e alguns só reapareceram séculos depois, tipo aquele grupo da família que ninguém sabia que existia e aparece no Natal. Um dos casos mais famosos envolve os chamados manuscritos do Mar Morto. Eles foram encontrados em 1947 por um pastor beduíno que só estava procurando uma ovelha perdida. Olha a ironia. O cara achou documentos de mais de 2000 anos por acidente. Dentro das cavernas estavam textos antigos do judaísmo, incluindo cópias muito antigas de livros bíblicos. O mais curioso, esses manuscritos mostraram que os textos sagrados passaram por pequenas variações ao longo do tempo. Nada de explosivo demais, mas o suficiente para provar que a transmissão não foi uma fotocópia divina perfeita. Era gente copiando à mão mesmo. E gente erra, normal. Outro exemplo interessante é o Evangelho de Tomé. Esse texto apresenta falas atribuídas a Jesus, mas com um tom bem diferente dos evangelhos tradicionais. Ele foca muito mais no autoconhecimento, quase como se dissesse, o reino está dentro de você. Bem mais filosófico, menos narrativa, mais reflexão. Mas aí vem a pergunta, por que ele não entrou na Bíblia tradicional? A resposta envolve debates intensos que aconteceram nos primeiros séculos do cristianismo. Não era uma coisa simples, não foi tipo, gostei desse, vamos colocar. Existiam critérios, autoria apostólica, coerência com outros ensinamentos e aceitação pelas comunidades da época. Um momento importante nesse processo foi o Concílio de Nicéia. Muita gente acha que foi ali que decidiram todos os livros da Bíblia. Não exatamente. O concílio tratou principalmente de questões doutrinárias, mas ele simboliza esse período em que a fé começou a se estruturar oficialmente. E quando algo se estrutura oficialmente, alguém fica de fora. Agora vamos ser sinceros. Sempre que você ouve que algo foi escondido, a imaginação já vai longe. Sociedade secreta, sala escura, velas acesas. Mas na maioria das vezes, o processo foi mais político e organizacional do que misterioso. Eram líderes religiosos tentando unificar crenças em um império gigante. Se cada região seguisse um texto diferente, virava bagunça. Também existiram textos considerados heréticos. A palavra é forte, eu sei, mas basicamente significava que aquela interpretação fugia do que estava sendo ensinado como oficial. E quando isso acontecia, o texto era deixado de lado, às vezes guardado, às vezes destruído. O interessante é que muitos desses escritos reapareceram séculos depois, graças a descobertas arqueológicas. E cada descoberta levantava aquela pergunta que não quer calar. O que mais ficou perdido por aí? Mas aqui vai um detalhe importante. Textos excluídos não significam necessariamente conspiração maligna. Muitas vezes era uma questão de coerência teológica. Se um texto dizia algo completamente diferente do que as comunidades acreditavam há gerações, ele simplesmente não era aceito. É quase como montar uma playlist. Você escolhe músicas que combinam entre si. Se do nada entra um heavy metal no meio de uma lista de música clássica, alguém vai dizer,
acho que isso não encaixa. Só que, claro, quando o assunto é religião, tudo ganha um peso muito maior. E não foi só no cristianismo que isso aconteceu. No judaísmo, no islamismo e em várias tradições antigas também existiram textos debatidos, aceitos ou rejeitados. A formação de um cânon, que é o conjunto oficial de escritos sagrados, sempre envolveu discussão. Agora pensa comigo. Imagina viver numa época em que não existia imprensa, não existia internet, não existia PDF. Cada cópia era feita à mão. Se um grupo deixava de copiar determinado texto, ele simplesmente sumia com o tempo. Não precisava nem de conspiração, bastava parar de reproduzir. Mas o fato de alguns desses textos terem sobrevivido já é impressionante. Eles são como cápsulas do tempo. Revelam como diferentes grupos interpretavam a fé. Mostram que existia diversidade de pensamento. E isso, por si só, já é fascinante. No fim das contas, esses textos escondidos não necessariamente mudam tudo o que você acredita, mas eles ampliam o cenário. Mostram que a história religiosa é mais complexa do que parece. Não é preto no branco. É cheia de debates, versões, decisões humanas. E talvez essa seja a parte mais interessante de todas. Perceber que por trás de cada livro sagrado existe uma jornada histórica, pessoas reais, conflitos reais, decisões difíceis. Isso não diminui a fé de ninguém. Pelo contrário, mostra o quanto ela atravessou séculos, impérios, guerras e transformações culturais. E ainda está aqui. Agora me conta, você já tinha ouvido falar desses textos? Acredita que ainda existem documentos antigos esperando para serem encontrados? Deixa aqui nos comentários porque eu quero saber o que você pensa. Se esse vídeo despertou sua curiosidade, já deixa o like. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdos que fazem você pensar um pouco além do óbvio. Se inscreve também, porque aqui a gente sempre vai atrás daquelas histórias que quase ninguém comenta. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que adora dizer que sabe tudo sobre história religiosa. Vai que ele descobre que ainda tem umas páginas faltando nesse livro. No final, a grande reflexão é simples. Às vezes, o que foi deixado de fora conta uma história tão interessante quanto o que ficou. E quanto mais você conhece o passado, mais entende o presente. Curiosidade não enfraquece a fé. Ela fortalece o entendimento e isso ninguém consegue esconder por muito tempo.